Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com vocês numa videoaula. A nossa temática de hoje é transportes e telecomunicações. Qual que é o nosso objetivo? Isso aqui é o capítulo 3 do T3. Conhecer alguns meios de transporte e a sua evolução tecnológica, compreender a possível relação entre os meios de transporte e problemas socioambientais, como também identificar as redes de transportes ou circulação de mercadorias, né? Por que o transporte é tão importante para a gente? Porque o mundo de hoje utiliza tanto os transportes. Vamos seguindo aqui no livro, ó. Então, aqui nós temos essas três figuras, né? A gente tem a figura inicial aqui, figura 1, trem numa estação. A figura 2 aqui, na verdade, é estação metrô, né? Ferroviária. É junto no metrô e depois pega o trem também. Aqui na 2, também São Paulo, ônibus, né? Na 3, a gente tem aqui passageiros embarcando num cruzeiro, num navio bacana. Espero que um dia a gente possa também fazer uma viagem dessas muito bacana. E o 4, embarque de passageiros num avião aqui no aeroporto de Porto Príncipe. Muito bem. Bom, aí essas imagens, o que está dizendo para a gente? Observe as imagens ao lado, discuta com seus colegas a situação que nelas apresentadas. Quais são os meios de transporte utilizados? Quais são as diferenças encontradas nas imagens em relação ao atendimento aos passageiros? No atendimento, né? Então, muitas coisas então. Vou vir um pouquinho aqui para baixo para a gente poder estar diminuindo aqui. Vou só diminuir um pouco a tela. Só um segundo. Aqui, beleza. Para a gente poder ver junto as imagens todas. Ok. Então, aqui, o que eu já estou reparando com vocês, né? O atendimento que ele falou, aqui é diferenciado, o pessoal leva a sua bagagem também por causa do preço, né? Então a gente pode já dizer isso daí, que a diferença está no preço e na qualidade das pessoas que vão, que eu estou dizendo financeiramente, não em termos morais, tá? Nas condições financeiras. Aí você tem uma atividade para fazer, depois você vai fazer. Está dizendo aqui, ó, leia um trecho de um poema de Fernando Pessoa e faça o que se pede. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas do Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nossos, ó mar. Né? Até tentei imitar um pouco o português aqui, desculpa aí. Considerando o trajeto Portugal-Brasil no século XVI, 1500, o que significa o lamento que o poeta português apresenta em seus versos? Bom, aqui é óbvio que, se você lembrar, que você já ouviu falar e tal, antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje e muitas pessoas morriam, né? Por isso que quantas mães choraram, quantas lágrimas, e ficavam sem comida há muito tempo. Então, mais ou menos isso que é para você responder. Aí, olhar para o mundo do trabalho, né? Agora vou aumentar a telinha, beleza. Para ser piloto de um avião comercial, o candidato deve cursar aulas em um aeroclube ou ter graduação em aviação civil. São anos de estudo e no mínimo 40 horas de voo até o candidato receber o brevet, que é a licença para poder pilotar. É ainda preciso que o candidato a piloto passe por uma bateria de exames médicos, tais como exames laboratoriais, de rotina, audiometria, que é para ver se a audição está boa, eletrocardiograma para ver se o coração, se as funções estão bem, inclusive do cérebro, da visão e testes psicotécnicos, né, conduzidos por psicólogos. Além de pilotar aeronaves, o aviador também pode trabalhar em áreas administrativas, atuando principalmente nas empresas aéreas. Ofício de rígida disciplina e dedicação. A profissão exige que o trabalhador tenha disponibilidade para trabalhar fora dos horários comerciais. Um outro detalhe, né, que eu estava vendo, você já viu algum piloto de avião gordinho? Ó, eu nunca vi, viu? Nem filme, nem aeroporto assim quando eu já viajei. Não, eu viajei muito, mas quando eu viajei também não achei, não. Então tem que cuidar. É uma atividade que exige muito da pessoa, né? Ok? Avançando um pouco, ampliando aqui os saberes, né? Os modais de transporte. O que são os modais? São as formas dos transportes. Inicialmente, eu vou dizer para você
que a roda ela foi muito importante, né? A partir da roda a gente conseguiu transportar objetos, inclusive lá no começo, os homens da caverna, para dentro da caverna, ou até transportar. Imagina aquela construção lá das pirâmides de Egito, se não tivesse a roda, como é que faria para transportar, né? A maior invenção da história pode ter sido a roda. Eu acho que foi a machadinha, né? Que através da machadinha depois, o machado normal, a gente fez várias ferramentas, até o bisturi e tal, para mim. Mas a roda foi, sem dúvida, uma grande invenção. Hoje em dia, esse objeto presente em quase tudo à nossa volta passa quase que completamente desapercebido. Nós não nos damos conta que a invenção da roda trouxe inúmeros benefícios aos seres humanos. Não há como precisar, mas a roda deve ter sido inventada no ano 3500 a.C., na Ásia. A descoberta da roda e sua utilização em meios de transporte foi o início de um processo que dura até os dias de hoje. Depois de feito a roda, alguém tinha que puxar vamos supor assim, a carroça, né, entre aspas. Aí o ser humano começou a domesticar os animais. Então veja só como é que funciona. Roda, depois domesticação dos animais, né? Lá pelo ano 5000 a.C., eles já teriam domesticado animais, utilizando-os para o transporte de pequenas cargas e pessoas, o que reduzia em muito o esforço humano. Com a roda, alguns equipamentos foram sendo adaptados nos lombos dos animais, dando uma velocidade e aumentando a capacidade de transporte das cargas. Locomotivas, navios e aviões. Os modos de transporte hoje em dia são apresentados de várias formas, tais como automóveis, trens, navios, aviões, mas todos têm um objetivo comum: circular em menos tempo e com custos cada vez menores. O que eu quero destacar para você é isso aqui, ó. Circular em menos tempo e com custos cada vez menores, gastando menos dinheiro. Então, o ser humano busca isso o tempo todo. Eu preciso ganhar tempo para viajar, mas eu também quero gastar menos. Então a gente vem mudando o modal, a forma, o meio de transporte. Só voltando aqui, então aqui é uma escultura de uma carroça puxada por dois bois, né? Um artefato achado do ano 3000 a 1500. Aqui já uma carruagem da Imperatriz Catarina do ano de 1700. E aqui reconstrução da bicicleta desenhada por Leonardo da Vinci, né? Quando ele, olha como o cara já pensava, né? Base de madeira. Nas ferrovias, agora continuando, trafegam em alguns países trens de alta velocidade, transportando pessoas e mercadorias. Em rodovias circulam veículos de passeio, caminhões, motocicletas, ônibus, com percurso e distâncias variados. Navios imensos trafegam pelo oceano. Por quê? Porque esses navios imensos também conseguem levar mais mercadoria, além também pelos rios navegáveis. Aviões, cada vez mais equipados, circulam a velocidade inimagináveis. O avião não consegue levar a mesma carga que leva um navio, mas ele tem, porque aí o custo é bem maior por causa do combustível, poluição e etc. Portos, aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias são lugares de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. As rotas feitas pelos meios de transporte são importantes para a compreensão do espaço geográfico e da necessidade econômica de cada região, cidade ou país. Gente, se nós não tivermos o transporte, não tem como. A mercadoria, o alimento, o que você veste, o que você come, né, o que você bebe, a matéria-prima para a empresa onde a gente trabalha, tudo isso depende do transporte, tanto para chegar a matéria-prima, como depois para enviar já o produto terminado, acabado. Avançando um pouco mais, a questão das ferrovias, né? Estão intimamente ligadas ao processo da Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra. No Brasil também muito importante no começo da nossa industrialização tardia, né? Que foi por substituição. As primeiras locomotivas foram desenvolvidas por pesquisadores ingleses que se aproveitaram das grandes conquistas tecnológicas da época, como a máquina a vapor. A necessidade de transformar matéria-prima, principalmente o carvão mineral e o ferro,
usados para abastecer as fábricas que naquela época fez com que as estradas de ferro fossem projetadas. Então, como eu falei para você, a necessidade de eu levar a matéria-prima, transformar em produto e fazer com que esse produto vá para o lugar onde ele possa ser comercializado. Depois nós temos a questão do metrô. Gente, não tem jeito. Metrô é um transporte para o nosso século XXI que não tem como fugir disso, gente. Porque nós estamos aí cheios de prédios, as ruas não aguentam mais. E o metrô subterrâneo, ele consegue transportar pessoas. Muito cômodo, seguro, você vai gastar menos, vai até poluir menos, para a gente associar, né? Essa questão utilizando o metrô, a gente vai poluir menos a cidade, porque estarão menos carros andando. Tem o TAV, que é o trem de alta velocidade, isso que significa TAV, né? Aqui está dizendo, ó, olha só que interessante. O Japão, um país de pequena expressão territorial, também possui muitas ferrovias e um famoso trem-bala que liga a cidade de Tóquio à cidade de Osaka. Na China, o trem-bala foi inaugurado em 2009. Em 26 de dezembro de 2012, foi inaugurado o trecho Pequim-Cantão, com uma extensão de 2.000, vou colocar 2.300 para arredondar, 298, 2.300 quilômetros, conecta a capital com o principal polo industrial no sul do país, passando por 35 cidades importantes, atravessando 6 províncias, onde vivem cerca de 600 milhões de pessoas, quase 3 vezes mais que no Brasil. O governo espera, com a nova linha, superar as críticas que a população vem fazendo contra a segurança dos TAPs, né? Porque tinha acidentes, né? Um acidente de trem acontece muito na Índia, mas é por causa do excesso de passageiros na Índia. As rodovias. O Brasil necessitou das rodovias inicialmente, aqui só para você entender, tá? Tá o texto aqui, você vai poder depois pegar o livro e ler, mas eu quero resumir para você. Elas foram importantes porque teve uma parceria. Por quê? Quando a gente construiu rodovia, a gente empregou muita mão de obra. Então, isso foi muito bom para as pessoas tiveram trabalho. E também, quem ia andar na rodovia? Os caminhões, para transportar nossa mercadoria, e também os carros. Aí a fábrica ia produzir os caminhões, mais gente trabalhando, e os carros, mais gente trabalhando. E quem ia consertar o carro, quem ia fazer manutenção da rodovia, quem ia abastecer. Então, aí você vê quantas pessoas são empregadas. Por isso é que as rodovias foram tão importantes. Hoje, não é o melhor para o Brasil, não, porque em termos de transporte de carga e de pessoas, o trem ele é mais econômico e menos poluente. Avançando aqui, o que é o intermodal, né? Tá aqui, ó. Esse desenho explica aqui o produto, né, a ser transportado. Então ele pode tanto pelo navio, tanto por avião, quanto por trem ou por caminhão. Então Santos tem isso. A gente já reparou no passado, quando nós tínhamos descendo da Anchieta os caminhões, hoje tem um pátio para eles ficarem. Foi feito de uma forma, inclusive, com a ferrovia, aproveitando a parte ferrovia para a questão da carga de grãos. Então, isso é importante, porque também desafoga um pouco o nosso trânsito. Okay? Tudo que eu estou falando, vocês já sabem, tenho certeza. Bom, aqui vem outras atividades, né, para você fazer. Atividade, assinar os tipos de transporte comuns na sua cidade. É só você citar, né? Se vocês tivessem vocês colocarem um X, mas é só você citar. Eu já vou dizer qual que nós não temos com o transporte, trator, né? Aí para você responder. Bom, a questão da velocidade, né? Antigamente demorava muito por causa que a gente utilizava as naus, né? Os navios aí. É legal aqui, né? E hoje, então a gente vê aqui, ó, desde as caravelas quando começaram, né? Ó, aqui que eu acho interessante para a gente ver a questão do tempo que demorava. Entre os séculos XV e XVI, as caravelas mais comuns eram de porte médio, tinham de 20 a 30 metros de comprimento e pesavam entre 43 e 69 toneladas, sendo tripuladas por 40 ou 50 homens. Geralmente tinham 2 mastros com velas latinas, velas triangulares. Essas velas aproveitavam melhor o vento a favor, ganhando velocidade. Era possível 250 quilômetros em um único dia, ou seja, um dia de 24 horas,
você faria 250 km. Hoje, com um carro numa estrada, que você possa andar a 100 km por hora, você faz isso em 2 horas e meia, ou seja, quase 10% do tempo. Andando a 100, né? Se tiver 120, aí menos ainda, né? Então, como evoluiu. As caravelas de Pedro Álvares Cabral eram embarcações modernas para a época. O navegador português, além das caravelas, tirou as naus, barcos de maior porte. Então, ó, a viagem de Portugal ao Brasil, cerca de 6.000 quilômetros, considerada a saída de Lisboa e chegada em Recife, demorava cerca de 30 dias. Então, note, para você fazer 16.000 quilômetros, você demorava 30 dias antigamente, ok? E agora, depois, na década de 50, foram introduzidos modelos de propulsão a jato e avião comercial. E com aviões que utilizam esse tipo de tecnologia, era possível realizar uma viagem do Brasil a Portugal em 18 horas. Hoje, até menos de 18, depende do lugar, tá? Eu estou falando aqui, se pegar de São Paulo para Portugal, você demora bem menos que isso, porque de São Paulo para a Itália são 11 de Atlântico, mais 3 horas, 14 horas, até menos. Né? Para Portugal, mais próximo ainda, então menos tempo, né? Isso hoje. Deixa eu apagar aqui. Espero que você esteja gostando da nossa nova forma aqui de explicar para vocês. Agora, já o avião Concorde, fabricado por um consórcio, ó, já fala Nova York, Paris, 2.500 por hora, ó, gente, é muito, voa muito, né? 3 horas e 45 minutos, mas a gente não usa mais porque ele é muito caro e gasta muito combustível. A questão das telecomunicações, a gente fala um pouco de transportes, agora vamos falar um pouco de telecomunicações, né? Vou só falar pelas imagens aqui. Porque aqui está dizendo o nosso livro, falou aqui, ó, que mudou uma grande mudança no espaço geográfico. É muito difícil o funcionamento de um estabelecimento comercial, de uma indústria ou de uma prestadora de serviço sem uma linha telefônica que viabilize a comunicação e o funcionamento da internet. Hoje, você precisa, né, ou até tem de rádio hoje a internet. Não tem como ficar sem internet, é igual a água, é igual à luz, né? Você precisa de internet. Nos últimos anos houve uma grande expansão do setor de telecomunicações. Eu quero deixar destacado para você, depois você pode pegar no livro lá, você vai gostar, tô ligado, que é muito difícil o funcionamento. Eu vou deixar isso aqui destacado em amarelo para você, ok? Nos últimos anos houve uma grande expansão, aí maior quantidade de pessoas, hoje quase não tem celular, né? Então aqui seria o tipo primeiro celular analógico de 94, depois na década de 2000 e hoje é um smartphone, é um computador, né, na sua mão. Bom, isso é que eu vou só dar um toque aqui para você. Atualmente o aparelho celular possui inúmeras funções. Aplicativos são baixados na internet e permitem ampliar o uso do aparelho, como ter acesso ao GPS, sem posicionamento global, fazer parte de redes de compartilhamento de imagens, praticar jogos interativos, entre outros. E eu digo para você que é melhor até para a comunicação. Quem diria que nós íamos pedir para vocês, alunos, utilizarem o celular, né? Então a gente chegava na sala e falava assim, vamos desligar o celular, tá? Agora não, pelo contrário, a gente pede para vocês desligarem o celular. Quando o smartphone, a internet, essas ferramentas da modernidade, elas são usadas de uma forma racional para o bem, para a educação, e eu vou dizer uma palavrinha que você já sabe qual, e com moderação, com equilíbrio, tudo que a gente faz com moderação, com equilíbrio, é legal. Quando a gente faz com exagero, é ruim. Então, nós estamos fazendo aqui agora são as ferramentas da internet. Depois você vai abrir no seu smartphone, aí você já está vendo o seu smartphone, então isso é bom, isso é algo proveitoso. Mas olha só o que diz: novos aparelhos surgem e muitas pessoas acabam substituindo-os. O que fazer com os aparelhos antigos se o aparelho está em perfeitas condições de uso? Por que então descartá-lo? O consumo consciente é uma prática que beneficia o meio ambiente. Tudo isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a gente pega aqui o smartphone, vai trocar o smartphone, porque esse é o modelo mais novo. Mas o que ele faz? A gente só... Ó, gente, vamos lá comigo. O que a gente faz no smartphone?
tudo menos falar, ligar para alguém. A gente conversa no WhatsApp, vê a internet, alguma coisa que está lá, vê um filme, ouve uma música do YouTube, mas ligar para alguém, a gente manda mensagem pelo WhatsApp, mas ligar como era antigamente, a gente não tem ligado. Mas qual a função que muda? É mais rápido e tal, a beleza? Então, isso é consumismo, né? Não é por necessidade. E aí ele vai falar do lixo eletrônico, né? Dizendo quais são os problemas que esse lixo produz, porque tem coisa que não dá para ser descartado ainda. Né? Onde vai descartar? É plástico. Plástico é altamente tóxico quando queima, né? Então tem esses pequenos detalhes aí. Neste mapa aqui vai dizer o quê? Celulares no Brasil, 2008 a 2009. É o mapa que eu estou usando essa imagem, tá? Então, números, aqui o número de aparelhos, e aqui está mostrando 2008 e 2009. Eu tive aqui, ó, nesse laranjinha aqui, ó, provável descarte, aumentou. Como muda o modelinho, então aumenta, né? Exportados, deu uma diminuída aqui, né? Mercado interno, também deu uma baixa aqui, porque muitas pessoas, quando a gente fala aqui em milhões, né? Porque você já tem um aí, você vai esperando um tempo, você não vai comprar outro. Mas continua o Brasil sendo um país que consome muito celular. É um dos maiores do mundo. Aí vamos lá, mãos à obras. Ainda não existe uma lei federal sobre a reciclagem de aparelhos eletrônicos. Sabe que tais aparelhos possuem muitos metais pesados que prejudicam o ambiente. O ideal é descartá-los em locais apropriados. Mas como? Aí você não dá para os seus colegas, mas depois você pode fazer aqui, né? Planejar uma campanha de conscientização. O que você faria? Escreve como é que você acha que você poderia fazer. Eu acho que, por exemplo, na nossa escola, a gente ter um recipiente, até uma garrafa PET, onde as pessoas possam colocar ali, por exemplo, as baterias que não estão mais usadas, depois a gente manda para algum lugar. Já é uma forma de fazer, já estou te dando uma dica da atividade. Bom, o que eu queria, eu vou resumir aqui com vocês, que nós falamos, o que é mais importante, está assim. O aumento da velocidade dos meios de transporte diminuiu as distâncias entre as nações e povos. Sim, a distância física é a mesma, mas o tempo para ir até lá diminuiu. É isso que quando quer dizer aqui. Então, essa questão da segurança, também do conforto e do tempo diminuiu bastante. A forma como o transporte se organiza segue a tendência dos determinados meios de transporte incentivados pelo país. É verdade. Se um país plano, né, como o Brasil não tem uma íngreme, então a gente tem facilidade de ter ferrovias, por exemplo. E hoje está se voltando a ferrovia, até para uma pegada mais ecológica. A comunicação entre as pessoas é através do de contato físico ou de contato à distância. Hoje até do lado, né? Se está numa família, vai pedindo, você está na mesa e você mesmo já pede a pizza pelo aplicativo lá, está comendo o que seja, mas você não olha para a pessoa, você passa a mensagem ali, a pessoa está no quarto. Isso é um absurdo. É bom aquela coisa, a palavra que nós falamos. Com moderação. Vamos ter contato físico com as pessoas, conversar, olhar no olho, tete a tete. É preciso pensar em como promover a reciclagem dos aparelhos eletrônicos. Sim, sem dúvida nenhuma. Ok? E aqui embaixo, né, o que foi visto, que se falou, a roda, como tendo sido um dos mais importantes descobertas. As ferrovias são muito importantes. Né? No Brasil ajudou bastante, porque já tinha por causa do café, e depois para levar os nossos produtos. Transporte ferroviário interurbano na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. As trens ligam os bairros periféricos às cidades próximas, mas tem sido alvo de muitas críticas. Opa, perdão pessoal, é o despertador para eu entrar na aula com vocês. Mas tem sido alvo de muitas críticas em razão da precariedade dos serviços. Uma pessoa está cansada do trabalho, vai para casa e pega aquilo tudo cheio, o ar-condicionado não está funcionando, então precisa ter maior quantidade de vagões ofertados à população, principalmente no período de pico, né?
O primeiro metrô do mundo foi construído em Londres. As maiores redes de metrô do mundo são a rede de Xangai. Os TAVs são os trens de alta velocidade. Transporte aeroviário, a modalidade de transporte mais cara do mundo, do ponto de vista operacional. Porque é o avião mais a rodovia. Então, por isso que custa muito, né? O sistema rodoviário Brasil. No Brasil, há uma nítida preferência pelo modal rodoviário. É até uma questão dos sindicatos também, que envolve muitas pessoas, mas mais barato e ia deixar mais o custo menor para nós seria o transporte de ferrovias. Mas eu penso que nós podemos deixar como está o rodoviário e aumentar de ferrovias, porque vai aumentar a população, vai aumentar o consumo, então a gente só aumenta de ferrovia e mantém o que já tem, aí ninguém sai perdendo. E o uso de celulares no Brasil, todo mundo está utilizando. Tá aqui, gente, então, no meio dessas páginas das atividades para você fazer, como tem aqui também, ok? E aqui tem avalie seu aprendizado. Tem uma dica de filme aqui, Titanic, né, para falar. Quem puder ver, né, veja com seu namorado, com a sua namorada também, vale a pena. Gente, gostei de estar com vocês, muito, vale a pena. Sucesso para vocês, não esqueça de fazer atividades. Um abraço, tudo de bom para vocês. Valeu, povo lindo, gel povo!